Então, galera, tudo bem? Hoje nós vamos continuar fazendo a nossa correção, nossos comentários, né, das questões que falam sobre as carreiras militares, né, do livrinho 1001 Questões de Enfermagem de Carreiras Militares, que vocês podem adquirir aqui conosco. O pessoal do ENF entra em contato com a gente e adquire o seu livro. E aí hoje nós vamos continuar resolvendo as questões, né, dessa parte de imunização, beleza? Nós estamos na questão 399, né? Então, se você pegar lá o seu livro, você vai ver que está dividido por assuntos. Por isso que essa é a questão 399, exatamente pelo fato de que, né, é uma sequência de questões e aí ela vai, né, colocando os diferentes temas e vai dando continuidade na numeração aí das questões, tá bom? Então, nós estamos na questão 399, que vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de resíduos sólidos dentro da parte de vacinação, tá? Então ela fala o seguinte: nas salas de vacina, os imunobiológicos compostos por micro-organismos vivos atenuados que estejam com prazo de validade vencido, ao serem descartados, se caracterizam como material biológico. 2 pontos. Então ele quer dizer, ele pergunta aqui nessa questão de que maneira que a gente pode classificar, né, esse material, que é vacina de vírus vivo atenuado, tá? Que está vencido e que eu vou ter que fazer o descarte desse material. Então esse material, de que maneira que ele pode ser classificado? Então ele é um material comum e deve receber tratamento prévio antes de ser desprezado? Ele é um material infectante e deve receber tratamento prévio antes de serem desprezados? Ele é um material perigoso e não necessita de tratamento prévio antes de ser desprezado? E ele não é um material sem poder infectante e não necessita de tratamento prévio antes de serem desprezados. Então, o que vocês acham? Então, quando a gente pensa lá na parte de gerenciamento de resíduos sólidos, vocês lembram que esses resíduos, eles são classificados em grupos, né? Então, a gente tem os grupo A, né, que são os materiais que têm risco biológico, os do grupo B, que são aqueles que apresentam o quê? Risco químico, o do grupo C, que é o risco radioativo, grupo D, que são os materiais de lixo comum, e por fim o grupo E, que são os materiais perfuro-cortantes, tá? Então, vacina, resto de vacina, frasco contendo resto de vacina, ele vai ser um material, claro, que vai ser do grupo A, né? Por quê? Porque ele é um material que apresenta risco biológico. Aí a gente tem lá a subclassificação, né? Depois você pode dar uma olhada lá. Então tem A1, A2, A3, tá? Então, esse material aí que a gente está falando é um material que contém vírus atenuado. Vírus atenuado, então ele é o quê? Ele é vivo, tá? Bem, a gente tem 2 possibilidades. Se eu pegar esses frascos e jogar dentro lá do material pérfuro cortante, não tem problema, tá? Por quê? Porque o que vai acontecer? Esse material pérfuro cortante, ele vai ser incinerado. Então, em lugares que a gente tem, né, a caixinha lá do pérfuro cortante, que esse material vai ser recolhido e que ele vai ser incinerado, a gente não tem nenhum problema de risco ambiental. Porém, o que acontece? Na maioria das vezes, isso é o que está, né, dito lá nos nossos manuais do Ministério da Saúde. Se eu tenho, por exemplo, um local que eu não tenho, né, que isso acontece em muitas partes, né, do nosso país, que esse material, por exemplo, ele vai ter que ser, né, mandado para outro local para ele ser processado, alguma coisa nesse sentido. Então, a parte de vacina, né, os frascos contendo restos de vacinas ou então os frascos, né, que tem vacinas vencidas, elas podem até ser descartadas no lixo comum, desde que esse material sofra um tratamento, recebam um tratamento prévio, tá? Então, o que seria esse tratamento prévio? O tratamento prévio é exatamente eu pegar esses frascos e colocá-los no autoclave, exatamente porque o autoclave, ele vai o quê? Esses micro-organismos que estão vivos, eles vão morrer, tá? Então esse material de micro-organismo atenuado, ele vai se tornar um material de micro-organismo inativado.
E aí, após receber esse tratamento prévio, esse material deixará de ser um material infectante, certo? Mas, se ele não receber esse tratamento, ele é considerado um material infectante? É. Tá? Dentro do gerenciamento de resíduos, a gente teria um material desse grupo A, que é material que representa risco biológico e que dessa forma, né, eu posso até jogar num lixo comum, porém eu preciso tratá-lo previamente, tá bom? Então, qual será a resposta da nossa questão 399? Vai ser quem? A letra B, né? Ou seja, é um material infectante, por isso ele deve receber tratamento prévio antes de ser desprezado, tá? Agora, posso jogar direto na caixa de pérfuro? Posso, porque todo material que é colocado em caixa de pérfuro, ele vai ser o quê? Ele vai ser processado, ele vai ser incinerado. Então isso vai o quê? Isso vai, né? Vai retirar esse risco biológico aí do material, tá bom? Ou então eu posso pegar uma caixinha só para botar esses restos de materiais e depois eu ponho todo esse material aí dentro do autoclave, também não teria problema não, tá bom? Então, a resposta da nossa questão vai ser a letra B, é um material infectante, precisa receber o tratamento prévio antes do descarte. Vamos a 400. 400 fala sobre vacinação de bloqueio, é uma questão de definição, tá? Então, olha só, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, para a vacinação não existe uma estratégia exclusiva. A melhor é aquela que assegura a obtenção e a manutenção de altas coberturas, ou seja, aquela que permite oferecer o imunobiológico a maior quantidade possível de pessoas que dele necessita no menor prazo dentro das metas propostas. O programa considera 3 estratégias básicas para uma imunização eficiente. E aí ele pergunta sobre a vacinação de bloqueio. É correto afirmar. Então, olha só. Ele está falando que não existe uma estratégia exclusiva, porém, uma das estratégias chama-se vacinação de bloqueio. O que é vacinação de bloqueio? É exatamente o quê? Quando eu tenho, por exemplo, uma situação de alguma doença que reaparece, né, que ocorre um surto, tá? Por qualquer problema, e aí eu preciso realmente bloquear, né? Eu preciso parar a propagação, a transmissão daquela cadeia, tá? Daquele micro-organismo. Então eu tenho que quebrar a cadeia, né, fazendo com que não ocorra mais essa transmissão. Então isso é vacinação de bloqueio, beleza? Então vamos lá. A letra A fala assim: visa a vacinação em massa de uma determinada população com uma ou mais vacinas em determinado espaço de tempo. Será que isso é vacinação de bloqueio? Não, né? A vacinação de bloqueio ela está ligada ao quê? Geralmente a um surto, a uma anormalidade, a uma situação eventual, tá? Então, quando ele coloca que é um determinado espaço de tempo, né? Então, isso aqui, né? Isso é o normal, né? Que a gente acaba fazendo mesmo, fazendo essa vacinação da população, né? No determinado tempo, quando a gente tem, por exemplo, alguma mudança, né? Algum tipo de mudança de calendário vacinal, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, não é bem essa questão que é vacinação de bloqueio. Vamos adiante. É também chamada de intensificação da rotina, cujo objetivo é tornar a vacinação mais acessível à população susceptível, implicando também ações da equipe fora do serviço de saúde em busca dos não vacinados. Isso também é feito, por exemplo, é o que a gente chama de busca ativa, né, em vigilância epidemiológica. Então, por exemplo, se a população não pode vir até a gente vai à população. Então, vamos imaginar, por exemplo, aquelas populações ribeirinhas, né, no norte do Brasil, populações indígenas, né, indígenas aldeados, que vivem lá no interior das suas tribos. Então, eles não vão vir realmente. Então, é necessário que haja uma estratégia, né, para que a equipe seja deslocada até o local para poder fazer esse trabalho, tá? Então, a letra C diz o seguinte: é executada visando a bloquear
a cadeia de transmissão de uma doença prevenível pela vacinação com alteração não esperada no seu comportamento epidemiológico, sendo a área de cobertura definida de acordo com as características da doença. É exatamente a resposta da nossa questão, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma estratégia para eu poder fazer um bloqueio de uma cadeia de transmissão de uma doença que, né, houve uma alteração não esperada do seu comportamento epidemiológico, ou seja, simplesmente a doença saiu, reapareceu, né? Houve um surto, qualquer coisa que tenha acontecido, e aí eu para eu bloquear a minha cadeia de transmissão, eu preciso, né, executar uma vacinação de bloqueio, tá bom? Então a resposta da nossa questão 400 vai ser a letra C. E a letra D, vamos ver o que ela fala, consiste no aproveitamento de situações para vacinar as crianças menores de 1 ano de vida, caso não tenham sido imunizadas, utilizando a caderneta de vacinação como instrumento de consulta e esgotamento de todas as possibilidades de comprovação da imunização. Ou seja, isso aqui é o que? É a atualização da caderneta, tá? Isso aqui a gente faz muito nas campanhas, né? Não só para menores de 1 ano, mas até 5 anos. A gente aproveita as campanhas, a gente faz o dia D, né? E hoje em dia o dia D a gente aproveita para fazer multivacinação, né? Então, antigamente a gente fazia vacina só de pólio nas campanhas, né? Então nós tínhamos 2 campanhas anualmente de poliomielite. Atualmente a gente só tem uma única campanha por ano, geralmente ela ocorre nos meses de agosto, tá? E nesse momento, nessa oportunidade, a gente aproveita para fazer uma atualização do calendário vacinal, ou seja, a gente vai colocar realmente em dia aquilo que aquela criança, de repente, ela, né, não tenha recebido de imunobiológico. A gente aproveita a oportunidade e já faz, tá bom? Então, realmente, o que é vacinação de bloqueio é o que está escrito aí na letra C, porque houve realmente uma alteração do comportamento epidemiológico daquela determinada doença, daquela patologia, e isso faz necessário que a gente faça um rápido, né, uma rápida interrupção nessa cadeia de transmissão da doença, beleza? Então essa é a nossa questão 400, resposta letra C. Vamos adiante, questão 401. 401 é uma questão bem fácil. Ela fala assim: a vacina tríplice viral protege para quais doenças? Essa é mole, né, galera? Então, a tríplice viral. Primeiro, quem é a tríplice viral, né? Também conhecida como SCR. Então, SCR já, de fato, são as iniciais aí das doenças que ela protege, né? Então, o S vem de quê? O S vem de sarampo, o C de cachumba e o R vai ser de rubéola. Então, matamos a questão, tá? Então, quais são as doenças que a gente faz proteção através da tríplice viral? Seria sarampo, cachumba e rubéola. Resposta a letra B, tá bom? Então, ó, tríplice viral, né? Se você sabe que é... Quer ver uma outra maneira que você tem para responder essa questão, né? Bem simples. Então, por exemplo, coqueluche. Coqueluche é bactéria. Então, já tá fora. Coqueluche é bactéria. Tétano é bactéria. Então, de fato, a única letra que tem 3 doenças virais é a letra B, sarampo, cachumba e rubéola. Beleza? Então, é também uma outra maneira que você teria para responder. Caso você, né, ficasse lá em dúvida na hora, tivesse um pouco nervoso na hora da prova, mas eu acho que essa questão ela é bem simplona, tá? Então, acho que não traz grandes problemas para o concurso, pro candidato, tá bom? Bem, então a letra B, 401, vamos para a próxima, 402. 402 fala, né, do Manual de Normas e Procedimentos de Vacinação do Ministério da Saúde e pergunta o que é correto afirmar com relação ao procedimento de administração de imunobiológicos. Então é
correto afirmar. Então nós vamos atrás da verdadeira. Vamos lá, a letra A, vamos ver se é verdadeira ou não. A administração de múltiplas vacinas no mesmo músculo reduz seu poder imunogênico. Então olha só, o que ele está dizendo nesse item? Ele está dizendo que eu administrar, né, mais de uma vacina no mesmo músculo reduz o poder imunogênico dela, ou seja, faz com que ela não, né, me dê a resposta imunológica desejada. Será que isso é verdade? Não é, né, galera? Até porque, por exemplo, a gente sabe que lá com 2 meses, né? Com 2 meses a criança faz penta, faz que é, né? Que a gente faz ela intramuscular, a gente faz VIP, que também é intramuscular, a gente faz a VOR, que é oral, e a gente faz a pneumo, que também é intramuscular. Então percebam que a gente tem 3 vacinas, isso acontece com 2 ou com 4 meses, né? Que eu vou o quê? Que eu vou precisar fazê-las intramuscular. Então, é um bebê de 2 meses, 4 meses. A gente não pode, por exemplo, utilizar deltoide, músculo deltoide. A gente vai ter que usar o quê? O vasto lateral da coxa. Então, é relativamente comum, nesse caso, a gente fazer no mesmo músculo, tá? Então, a gente usa o vasto lateral e aí a gente faz uma mais em cima e uma outra mais embaixo. Eu não posso fazê-las no mesmo local. Realmente, no mesmo local, não, tá? Mas no mesmo músculo, contando que sejam em lugares diferentes, não há nenhum problema, ok? Então, eu não posso afirmar que eu administrar mais de uma vacina no mesmo músculo vai provocar uma redução da imunogenicidade, beleza? Então, está errado. Eu não posso realmente fazê-la no mesmo local, mas no mesmo músculo eu posso, desde que seja em lugares diferentes. Um mais em cima, o outro mais embaixo, não há nenhum problema, tá bom? Bem, a letra B. Os soros antibotulínicos não podem ser administrados por via endovenosa. Primeiro, o que seria o soro antibotulínico? Então, botulínico vem do botulismo, né? Que é uma doença que geralmente ocorre, bacteriana, tá? Que ela ocorre geralmente por conta do consumo de alimentos, né? Geralmente alimentos enlatados, mal conservados, tá? Então, podem transcorrer, né? De ter a toxina botulínica. Então, o indivíduo que ingeriu um alimento que, né, possa ter realmente um risco de conter essa toxina botulínica, ele precisa realmente de usar um soro rapidamente, tá? Não existe vacina, né? Para botulismo não tem. Então, tem o soro que a gente usa nessas condições em que o indivíduo, né, ingeriu um alimento contaminado, possivelmente contendo a toxina botulínica, beleza? Então, por que a gente tem que usar o soro? Porque eu tenho uma situação que eu necessito imediatamente, né, proteger o indivíduo. Então, tem que usar soro, né? Não tenho tempo de usar a vacina, ok? Porque a vacina, o corpo vai precisar de um tempo para poder produzir essa resposta imunológica. Não é o caso, tá? Então, a gente tem que usar o soro. Os soros, eles podem ser administrados por via endovenosa? Podem, tá? Soro imunobiológico, quando a gente fala de soro, a gente está falando de soro imunobiológico. Então, eles podem ser feitos tanto via IM, quanto podem ser feitos também via endovenosa. Lembrando que como os soros são heterólogos, lembram que a gente, né, já comentou esse conceito? Heterólogo é o quê? Eles são produzidos numa espécie animal diferente do qual eles vão ser aplicados. Então, geralmente a gente produz soro em cavalo, animal de grande porte, tá? Então, eu preciso dessensibilizar previamente o indivíduo para eu poder administrar. Isso acontece para várias situações, tipo acidente com ofídeos, né, com serpente, né, com escorpião, se eu precisar usar o soro, com raiva, né, por exemplo, eu tive um acidente rábico, eu também vou precisar usar o soro. Então, eu sempre faço uma dessensibilização prévia, tá? Os soros antibotulínicos, eles podem sim
sim, ser administrados por via endovenosa. Na verdade, eles são, né, inclusive lá na, né, prescrição deles, na posologia, eles são indicados por via administração endovenosa, na proporção de 1:10, você deve correr ele bem diluído, tá? E deixar ali, geralmente, ao longo de 1 hora, fazendo uma monitorização desse paciente, tá bom? Então, de preferência, faz a dessensibilização, que a gente faz geralmente com corticoide, com um antihistamínico, e aí depois a gente entra com esse soro endovenoso e deixa o paciente lá em observação, porque ele pode realmente fazer uma reação anafilática, porque ele está recebendo aí imunoglobulina de uma espécie animal diferente, né, da espécie humana, que é geralmente um equino, tá? Cavalo, animal de grande porte. Então, esse item também está errado. A letra C diz assim: a via subcutânea é utilizada para a administração da vacina hepatite B recombinante. Eu sempre falo nas minhas aulas, né? Via de administração de vacina. Então, bactéria é tudo IM, com exceção da BCG, porque a BCG é intradérmica, tá? Aí vírus ele pode ser VO, ele pode ser subcutâneo ou ele pode ser IM. Os VOs só são 2 e no próprio nome da vacina já está dizendo que é oral, tá? Então é VOP, vacina oral da poliomielite, VOR, vacina oral de rotavírus humano. Então oral não tem como confundir, tá bom? Bem, subcutâneo, nós temos 2 vacinas, né? Então a febre amarela e a tríplice viral. A tríplice viral é a família dela toda, tá? Então, falo 2 vacinas, mas é porque assim, eu tô chamando a tríplice viral é uma família de vacinas. Então, ali dentro tem a triviral, a tetraviral, a dupla viral, sarampo sozinho, que é o sarampo monovalente, a rubéola sozinha, a varicela sozinha, tá? Então, todos eles são subcutâneos. E os demais são IM. Então, observe que hepatite B, ela vai cair nos demais. Então, de fato, a via subcutânea não é a via da vacina da hepatite B. A via IM, que é utilizada para a vacina da hepatite B, beleza? Então, de novo, via de administração de vacina, bactéria, tudo IM, exceto BCG. Vírus, VO, VOP-VOR, subcutâneo, febre amarela, triviral, família dela toda, e o resto é tudo IM, ou seja, VIP, que mais? Que é vírus. Se eu tiver que fazer uma antirrábica, é IM, né? Então tudo vai entrar no IM, hepatite, IM, a da adolescência, né? A de DNA recombinante, que é a do HPV, né? IM, e assim vai, tá bom? Bem, então, letra C também não é. Vamos a D. A região dorso-glútea, ou seja, bumbum, é indicada para administração de soros antirrábicos. Bem, essa parte de administração de soros antirrábicos é um capítulo à parte, né? Inclusive, esses dias a gente fez até uma live, né? Que a gente falou um pouquinho sobre essa questão da raiva humana, tá? E aí, lá nessa questão aí, quando a gente vai, porque tem a vacina, né, antirrábica, que eu posso fazê-la, por exemplo, de maneira profilática, naqueles profissionais que têm contato, né, contínuo com animais que podem transmitir a raiva, que são os mamíferos de um modo geral, tá? Então, assim, e a gente faz também na situação do acidente. Depois que eu fui exposto ao risco, tipo, né, eu sofri uma mordida, uma lambedura, um arranhão do animal potencialmente transmissor da raiva. Então, eu tenho algumas situações que eu também vou precisar fazer, além da vacina, o soro, tá? Principalmente quando é um animal, né, quando não é cão e gato, a gente sempre considera como sendo acidente grave, né? Tipo macaco, morcego, é sempre acidente grave, tá? Ou outros animais potencialmente transmissores. E aí, eu tenho que pensar aqui também, por exemplo, num cão da rua, né? Que de repente eu fui mordido na rua, não conheço a procedência desse animal, esse animal, né, sei lá, né, não sei de onde ele vem, se ele é vacinado, se não é. Então a gente também vai ter que começar o soro, tá?
Como é que a gente faz esse soro? Esse soro, geralmente, ele é IM, beleza? E aí, qual é o local que a gente aplica o soro? A gente deve aplicar o máximo possível nos locais das lesões, tá? Então, eu sofri múltiplos ferimentos, né? Múltiplas mordidas, por exemplo. Então, a gente vai tentar aplicar o máximo possível desse soro nos locais das lesões, beleza? E aí, o restante a gente vai aplicar no glúteo, beleza? Então, quando ele fala que a região dorso glúteo ela é indicada para administração de soros antirrábicos, é verdade. Por quê? Porque eu aplico o máximo que eu posso nos locais das lesões e aí o que sobra eu posso realmente fazer no glúteo, tá? Não tem problema nenhum, beleza? Então, essa tá correta, não tem, né, nada aí pra gente poder questionar, ela é indicada, é sim, tá? Antes, e aí a última, né, a letra E. Antes da administração da vacina por via intramuscular, é indicada a limpeza da pele com algodão e álcool a 90%. Então isso aqui é algo muito assim que a gente tem que estar atento, né? Então quando a gente vai fazer vacina, a gente tem que limpar o local com álcool, né? Algodão e álcool? Não seria 90, né? Seria 70, mas assim, não é álcool também. Então assim, se o local tá com muita sujidade, imagine que você recebe um paciente que de repente é um paciente de rua, que tá bastante sujo. Você pode lavar com água e sabão, tá? Agora, se é um paciente que não tem sujidade aparente, você vai usar algodão seco. Você não precisa usar o álcool. Inclusive, não pode usar o álcool, porque o álcool ele pode inativar a vacina. Ou se você usar o álcool, você tem que esperar secar para você poder administrar a vacina, tá certo? Então, é indicada essa limpeza da pele com algodão e álcool? Não é. Na verdade, assim, de rotina, a gente só vai fazer uma limpeza com algodão seco, tá? E pronto. Ou se precisar, eu posso lavar ali o local que eu vou aplicar com água e sabão, né? Ou se eu usar o álcool, eu vou ter que realmente esperar a secar. E não seria o álcool a 90, seria o álcool a 70. Beleza? Então essa questão também está errada, porque, né? Pelo Manual de Normas e Procedimentos de Vacinação, a gente não vai ficar usando álcool para fazer a administração de imunobiológico, certo? Então a resposta da nossa questão é a letra D de dado, ok? Vamos para a questão 403, mas a gente vai fazer a questão 403 no nosso próximo vídeo, né? Porque a gente está com o tempo já estourando ali, beleza? Então, a gente faz um breve intervalo e já a gente volta para dar continuidade à resolução das nossas questões do livrinho de carreiras militares, 1001 questões, né, da parte de imunização, beleza? Então, até já. Essa aula fica por aqui, mas você quer descobrir como passar no concurso ou residência em enfermagem da sua vida? Você quer saber como sair do ponto que você está agora até assumir o teu tão sonhado cargo público, mesmo se você já tenha tentado de tudo ou até se você está começando agora? Eu quero te apresentar o curso completo de enfermagem para concursos, hoje um dos melhores cursos de enfermagem para concursos do Brasil, um dos cursos que mais aprovam. Esse curso é focado em você. É focado em fazer você aprender de forma definitiva para passar no concurso da sua vida. Nele você tem acesso à continuação dessa aula aqui. Isso, você vai ter acesso completo às aulas e revisões que nós deixamos aqui só uma parte disponível no YouTube. Agora mesmo, se você comprar esse curso agora, você já vai poder acessar a continuação da aula. A aula não estava muito boa? Você não sabe que essa aula pode transformar a sua vida e levar você até o seu objetivo? Pois é, você vai ter acesso a essa aula e a todo o conteúdo cobrado em enfermagem para concurso. Hoje o InfoConcurso tem mais de 6 anos ajudando pessoas a passarem no concurso de enfermagem da vida delas, com conteúdo completo, direcionado e focado para você. Você recebe as videoaulas, você recebe o áudio das aulas para baixar e colocar no seu celular, e enquanto você
arruma a sua casa, enquanto você vai ao trabalho, enquanto você está na academia, você pode ouvir os áudios das aulas para revisar. E tem uma coisa que é muito legal, uma coisa que é muito importante. Dá uma olhada aqui na tela comigo, ó. São os planos de estudo. Funciona assim. Se você for fazer uma prova e não sabe como se organizar, não sabe como organizar as disciplinas, você envia o seu edital para a nossa equipe pedagógica e a nossa equipe pedagógica vai fazer a seleção de todas as disciplinas que são cobradas na sua prova de enfermagem, seja você enfermeiro ou técnico, direcionado para você estudar exatamente o que cai na sua prova. Isso aqui dá a você clareza, e quando você tem clareza, a sua aprovação vem muito mais rápido. E tem isso aqui que é muito legal, ó. Você tem questões comentadas por carreira. Então, se o seu sonho é passar na EBSER, se o seu sonho é passar em carreiras militares, residência, tribunais, você tem questões direcionadas para você lá. E ainda tem mais. Você ganha, além do curso completo e vários conteúdos importantes para você, você ganha um curso completo de legislação do SUS. Isso mesmo, um curso completo com tudo que cai em legislação do SUS, explicado de maneira clara, não aquela coisa robusta, aquela coisa que só o professor entende, algo feito para você se apaixonar por SUS, e se apaixonando por SUS, você sabe que consegue passar muito mais rápido, afinal de contas, SUS é de 25 a 30% de toda a prova de enfermagem que sai hoje no Brasil. E ainda tem mais, você recebe um curso completo de português para concurso. Um curso completo de português para concurso. Como é que é esse curso? Esse curso você tem gramática, interpretação de texto e exercícios focados em prova. Sabe aquela dificuldade que você tinha com o português? Que achava que o português que caía em prova de concurso era diferente do que você fala na sua vida, como se fosse outra língua? Os nossos professores do ENF Concursos trazem isso de maneira facilitada para você, de forma que você aprenda de maneira rápida, concisa e consistente para passar no concurso de enfermagem da sua vida. Você deve estar pensando, isso deve custar muito, esse curso deve ser muito caro. Não. Você vai pagar apenas 12 vezes de R$19,20. Isso mesmo, menos que uma pizza por mês. Ou R$197 à vista se você quiser pagar, e você vai ter acesso a um ano ilimitado. Vou falar de novo, ilimitado. Você assiste as aulas quantas vezes quiser. Entendeu da primeira vez e quer revisar? Você pode. Não entendeu da primeira vez e quer rever? Você pode também, porque aqui a gente sabe que pelo teu sonho, às vezes você vai precisar com algumas disciplinas se aprofundar um pouco mais, e a gente, mesmo passando isso da maneira mais fácil para você, a gente vai te dar acesso ilimitado, 24 horas por dia, e você pode acessar do seu computador, tablet ou celular, do lugar onde você estiver. Às vezes você está lá no intervalo do seu plantão e quer utilizar aquele tempo para estudar, você pode acessar de onde você estiver. Isso mesmo, de onde você estiver. E ainda tem mais. Se você fechar hoje, essa promoção está acabando, eu vou mandar para sua casa gratuitamente esses dois livros. Esses dois livros aqui, ó. 1001 questões EBSER e 1001 questões carreiras militares. Isso já seria muito legal, né? Todas as questões aqui estão separadas por assunto, questões recentes de prova, tudo direcionadinho para você ganhar tempo de estudo. Se isso não fosse muito bom, se isso já não fosse sensacional, você vai receber acesso a cada uma das questões que estão nesses livros comentadas em vídeo. Isso mesmo, todos os nossos professores por área estão comentando cada uma das questões desse livro. Isso leva a sua apresentação, isso leva o seu processo de aprovação para um outro nível. Ter as questões por carreira para você comentadas em vídeo, você vai lá, responde a questão, depois tira todas as suas dúvidas diretamente com os professores. Isso muda tudo, isso muda o jogo, muda o seu processo de preparação, muda tudo. E eu confio tanto no que a gente entrega, que eu vou te dar uma coisa que ninguém dá para você e que ninguém fala que você tem direito, que é o seguinte: uma garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim: você entra agora para o curso completo, e se em 7 dias você decidir que o curso não é para você, por qualquer motivo, a gente não vai ficar te perguntando o motivo, nem tentando convencer você a ficar. Se por qualquer motivo você não quiser ficar com acesso ao curso completo, nós devolvemos 100% do teu dinheiro. Porque nós sabemos que os teus recursos e o teu tempo para aprovação é muito importante. E se por acaso, por qualquer motivo você não se adaptar, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. A gente trabalha para ter você conosco, mas para levar você até a sua aprovação. Por isso que a gente dá o melhor focado em concursos de enfermagem hoje no Brasil. Então, se você quer passar no concurso da sua vida, se você quer
ter a vitória de ouvir o seu nome aprovado. Imagina você vendo o seu nome na lista de aprovados e sabendo que isso foi feito da melhor maneira possível, com a tranquilidade que você merece ter. Entra agora para o curso completo do ENF Concursos, o link está aqui abaixo e você pode pagar em até 12 vezes. Eu te aguardo e vai ser um prazer te ajudar nesse processo de preparação junto com os outros professores do ENF Concursos. Até já!